Então, hoje a gente vai aprender a editar um site que usa o Elementor. O Elementor ele é um plugin que ele atua em cima do WordPress, então ele é uma camada acima do WordPress, e ele ajuda a dar estilo para o site que você está fazendo, tá? Então dá muito mais liberdade para a gente fazer layouts personalizados, né? Então, a primeira coisa, a gente vai selecionar a página que a gente quer, a gente consegue fazer isso manualmente aqui também, mas a gente pode vir em páginas. Então aqui a gente tem a nossa página. Então, por exemplo, para a gente editar essa página aqui essa página inicial, a gente pode vir aqui, ó, e vir em configurações do site ou construtor de tema. A configuração do site se refere a esse site específico. Então a gente pode vir aqui em configurações do site, ele vai carregar. E aí, a gente consegue fazer alterações aqui na página. Então, a gente consegue apertar aqui e trocar o texto, né? Então, notícias. E depois de fazer qualquer alteração, né? Depois de selecionar um elemento, você tem que clicar em publicar, tudo bem? Nesse botão aqui você vê como vai ficar. Mas qualquer alteração que você fizer, por exemplo, vou colocar vários S's aqui, né? E aí eu vou pedir para publicar. Então, quando ele publicar, a gente pode ir no nosso dev.ppe e aí aqui a nossa alteração vai estar feita, tá? Então é sempre em editar com Elementor, tá? Não editar página, como é feito normalmente quando só tem o WordPress. Então a gente vai salvar, né? Vamos consertar o notícias, colocar só um S nele. Então a gente consegue fazer isso. Seguinte, a gente também consegue editar, além dessa página específica, vindo aqui e em construtor de tema. O que acontece, pessoal? O Elementor, como ele atua com uma camada em cima do WordPress, a gente tem essa questão dele servir como modelo. Então, por exemplo, aqui em notícias ele usa um modelo. Então, todos os posts que alguém fizer, o Elementor vai aplicar um modelo em cima desse post, tá? Então, para você criar um post, você cria normalmente como vocês já fazem, tá? E aí o Elementor ele vai aplicar essa camada em cima. Então, a gente está vendo aqui, né? A gente tem um modelo em cima do post. Então, para você alterar esse modelo, então você quer deixar mais escuro, que eu não recomendo que vocês façam isso, né? Então, vocês podem ir em Elementor Single Post, e aí todas as alterações que vocês fizerem nesse Single Post, ele vai valer para todos os posts que vocês fizerem, tá? Então, ele só vai aplicar o texto dentro desse modelo. Tá, enquanto ele carrega aqui, tem uma coisa interessante aqui, né? Voltando àquela parte do construtor de tema, né, que a gente acessa vindo aqui, construtor de tema. Rapidinho, desculpa, eu me embananei um pouco. Então aqui, ó, é o editor de postagem, tá? Então tudo que vocês alterarem aqui, alterem em todos. Então se vocês colocarem alguma coisa aqui, ele vai alterar em todas as postagens, porque isso aqui é mais ou menos o modelo, tá? Então vamos lá. Se vocês quiserem alterar, por exemplo, uma página específica, né? Então vamos lá no comissão de pós-graduação. A gente tem aqui comissão de pós-graduação. Vocês conseguem alterar ele aqui, ó. Então, na parte de pós-graduação, você vem aqui, ó, em comissão de pós-graduação dentro do Elementor. Ele vai carregar, tá? Enquanto ele carrega aqui, vamos lá. Se você for no construtor de tema, dentro daquele menu dentro do Elementor, você consegue ver todos os temas que a gente tem. Então, tema para coordenação, tema para representante discente, produção discente, docente, sala de atendimento, tudo bem? Tem o tema para o single post. Então, aqui é como se fosse o seu painel de controle da parte estética do site, tá? Então, vamos ver se já terminou de carregar aqui. Pronto, aqui na parte de comissão de pós-graduação, vocês conseguem alterar as coisas. O Elementor, ele funciona com um conjunto que se chama de containers. Então,
Esses containers, eles permitem a gente adicionar o conteúdo na horizontal e na vertical. Mas cada container só consegue fazer isso em uma direção por vez. Então, por exemplo, nesse container, você pode ver que a direção está vertical. Ou seja, é para a gente poder colocar essa barrinha de separação e esses elementos aqui, esses 4 elementos. Mas você pode ver que eles têm assim e assim, né? Então, para isso a gente pode usar um grid, tá? Então, quando você for adicionar alguma coisa na página, ele vai perguntar geralmente, por exemplo, aqui, né? Olha, um grid, né? É como se fosse uma malha, e ele vai ter várias sugestões de grids para você usar. No caso dessa de cima, eu usei esse aqui de 4, né? Mas você pode alterar essas coisas bem aqui, ó, no Grid Outline. Então, eu posso adicionar mais colunas, eu posso adicionar mais linhas, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, eu adicionei esses aqui, coloquei a imagem. Para você colocar a imagem, você vai nesse maisinho, e aí basta você arrastar. Então, por exemplo, se eu arrastar para cá, ó, ele vai adicionar um título, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o elemento, a gente tem esse container, que é na vertical, né? Mas quando a gente olha aqui dentro, a gente tem esse container na horizontal. E na horizontal porque a gente quer essa foto com esse texto aqui. Então, como aqui dentro a gente tem também um elemento que ele é horizontal, a gente cria um container que ele é... aqui a gente tem esses textos que eles têm na vertical, né? Aí eu adicionei um elemento que é na vertical. Então você pode ver que, tipo, é como se fosse aquelas bonecas russas, né? É uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, que constrói esse tema. Aqui do lado, ó, isso aqui é a estrutura. Então você consegue ver o que tem o que tem dentro de cada container. Então você pode ativar e desativar isso bem aqui do lado, tudo bem? Então é mais ou menos assim que você edita. Então se você quiser trocar o nome do professor, você pode apertar em cima do elemento e digitar aqui, né? Então, lembrando sempre de salvar depois de cada alteração, tá? Como último exemplo, para esse vídeo não ficar muito longe, muito grande, a gente pode pensar também em editar a parte de produção discente, né? Que é uma parte que ele requer muita atualização. Então a gente vai em produção discente, né? E aí a gente vem aqui, ó, editar com elemento produção discente, tá? Então vou esperar ele carregar um pouco. E aí, basicamente, o que você precisa fazer, como você já tem esse aqui já colocado, né? Uma coisa que você pode fazer é apertar aqui e duplicar. E aí, como você tem dois, né? Você vem aqui em cima e edita, né? Então você pode colocar o nome que você quer, o nome do professor que você quiser, colocar o link que você quiser, esse tipo de coisa. Tudo bem, pessoal? Então é mais ou menos assim que você edita as coisas aqui dentro do Elementor, tá? É bem simples até. E qualquer dúvida que tiver, é só me chamar, tá, pessoal? Então, um abração. Lembrem sempre de salvar as coisas que vocês fizerem. Ah, uma coisa, desculpa. Antes da gente terminar, vocês podem ver que aqui tem dois iguais, né? Para vocês deletarem, né? Porque se vocês apertarem aqui, vocês só vão apagar o texto. Para vocês apagarem, basta vocês clicarem com o botão direito e apertar aqui em excluir. Que aí vocês excluem, tá? Aí lembra sempre de salvar. E aí, vocês já podem conferir essas alterações que vocês fizeram na parte na página principal já, tá? Então, se vocês verem aqui, né, da FPPE, vocês podem ir em produções discente, e aí vai estar aqui, tá? Então, é mais ou menos isso. E aí é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar. Então, um abração e tchau, tchau.